Olá, borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pode Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres espetaculares. Eu sou a doutora Priscila Pagiolo, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos, e recebo aqui hoje Lívia Barbosa. Eu vou deixar para ela se apresentar, porque ela tem, além de astróloga, tem várias outras coisinhas que ela mexe e que vão nos interessar bastante. Lívia, é um prazer te receber. Muito Prazer, obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. É uma E eu satisfação estar aqui. queria que você falasse um pouco mais da sua formação. Falar da formação é falar de história, né? De tudo que traz a gente até aqui. Eu tenho uma formação bem profunda antes de trabalhar com as medicinas, com astrologia, alquimia. Eu sou assistente social de formação. Olha, Sou mestre, doutora em política social. Eu era professora da Universidade de Brasília até pouco tempo. gente, várias descobertas. E, e dei uma pausa nessa carreira, que era uma carreira muito bem sucedida, Sim. né? Eu me tornei uma pesquisadora substancial no campo que eu trabalhava, mas o chamado para trabalhar com espiritualidade foi muito forte, muito forte. Estremeceu tudo. E hoje eu trabalho com astrologia, eu sou astróloga, eu sou alquimista, eu sou terapeuta floral, Ah, mas terapeuta que trabalha com psicologias transpessoais, como análise junguiana, como pathwork, e sou guardiã do cacau. Eu trabalho com a medicina do cacau, que é uma medicina muito preciosa. Trabalho também com formação de guardiões e guardiãs do cacau. uhum. Eu acho que em resumo é isso. Eu tô muito curiosa, gente, para saber sobre o cacau. Super curiosa, mas a gente ainda chega lá. Mas me conta, o que você falou que foi um chamado muito forte, assim, teve algum evento que te levou para esse lado aí da espiritualidade, da astrologia, a iniciar uma nova jornada na sua vida? Olha, eu não era só professora universitária, eu era ateia. Eu tinha uma vida considerada socialmente, assim, muito bem-sucedida, sabe, casamento, um emprego muito bom, um desenvolvimento muito grande na área que eu me propus, né, pesquisa acadêmica, pesquisa social, e ainda assim eu não estava feliz. Foi tudo ruindo, Pri, aos poucos, Sim. sabe. E graças a Deus, assim, graças ao universo, porque foi me abrindo a possibilidade de conhecer, descobrir que existia um mundo interior, conhecer meu mundo Uhum. interior, mergulhar em tudo isso que tinha aqui dentro, que eu não considerava tão relevante assim. Para mim o mundo era lógico, era específico, era mensurável, Uhum. e não teve um fator específico, né, mas eu lutei tanto para conquistar tudo aquilo e não estava feliz. Feliz. Foi Aí isso. começa a vir aquela angústia, né? Um barulho interno, uma turbulência. Eu comecei a meditar ainda até, eu falei: tem estudos que mostram que a meditação ajuda a gente a se sentir melhor". A primeira coisa que eu comecei a fazer foi meditar. E depois eu descobri um conforto muito grande em estudar astrologia. Eu não sabia explicar, mas eu Uhum. estudava aquilo e me confortava, sabe, me trazia paz. E eu adoro estudar. Eu comecei a estudar muito astrologia. Todos os livros que eu encontrava, eu Como uma boa lia. pesquisadora, Como você só mudou a área de estudo, né? mas tinha algo ali que me movimentava Hum. mais profundamente. E aí dali foi abrindo caminhos novos aqui dentro, interesses, descobertas, até entender, nossa, Uhum. não existe só matéria. Demorou, não foi de uma Sim. vez.
existe todo um mundo interior, existe uma ordem cósmica que rege tudo. Alguns chamam de Deus, de universo. O universo conspira, né? Sim, existe um conjunto de leis universais, cósmicas. O mundo é vibracional, tudo vibra. E aquilo era muito incrível para mim, Uhum. porque o que eu havia aprendido sobre religião não era por aí, né? Sim, Aquela formação que é muito preciosa também, mas que não me encantava tanto naquela narrativa. Hoje eu tenho um encantamento diferente, sim. né? Eu conheci outras narrativas sobre aquele mundo. E aí você começou a estudar, e teve alguma experiência, alguma transformadora que você falou assim: "Não, eu quero realmente seguir esse novo caminho"? Você sabe que nessa trajetória, né, de estuda astrologia e conhece outras narrativas sobre espiritualidade, eu comecei a conhecer a dimensão simbólica da vida, né? Comecei a estudar muito Jung, os sonhos, que meus sonhos conversavam Hum. comigo, e os meus sonhos me mostravam, começaram a me mostrar o quanto eu estava infeliz nos lugares. Os sonhos são muito simbólicos, assim, e as pessoas. Sim. Tem até um monte de meme na internet, né? Todo mundo. Assim, as pessoas dizem: ah, sonho conversa com você. O meu sonho. Aí é um rato em cima de uma bicicleta com Ah, guarda-chuva. mas é, às vezes a gente não tem uns sonhos, assim, que você vira assim. Tem. Cara, esses dias eu falei pro meu marido, eu sonhei, tipo assim, era a nossa casa, mas era uma sala que não era aqui em casa, com uma pessoa que eu não tenho ideia de quem era. Aí ele falou: "Cara, o que você bebeu antes de dormir pra ter esse sonho louco?" Mas é muito simbólico mesmo, ali cada coisa vai ter um significado. Uma casa, por exemplo, está falando de valores, dos seus valores pessoais, se é a sua casa. Você está na casa de alguém, está falando dos valores de outra pessoa. Quais são os personagens que aparecem? Sabe? São pessoas. É, eu sei que essa parte de sonhos envolve muitos estudos, né. Ah, sim. Sim, e os sonhos, eles são, para mim, para Jung e para alquimia, para um conjunto Sim. de conhecimentos, os sonhos são uma comunicação de uma dimensão inconsciente nossa. Porque nós somos vários dentro de nós. A gente às vezes acha que a gente é só a parte que a gente conhece, mas não. A gente é vários e várias. E essas partes nossas, elas são muito ativas, Sim. ainda que a gente não se dê conta delas. E os sonhos, eles nos mostram como essas partes, algumas dessas partes estão afetando a nossa vida. Algumas delas, elas são quase que autônomas, sabe? Como se elas agissem independente, alheios Uhum. à nossa vontade. E como que a gente faz para ou integrá-las, ou estar em paz com Sim. elas? E uma das dimensões terapêuticas que eu gosto muito é ouvir o inconsciente, né? Seja por meio dos sonhos, por meio das coisas que acontecem ao nosso redor. Sabe aquele dia que você queima uma comida? Sabe, eu não costumo queimar comida, mas hoje eu queimei a Queimou a comida. comida. Para mim isso é uma comunicação do inconsciente, né. Aprendi isso com Jung, com Carl Jung, o suíço psicanalista da psicologia analítica. Então as pessoas falam: mas eu não sonho", mas não é só no sonho que vem as mensagens, que seu inconsciente, que o Vem no seu universo dia a dia, né. vem no dia a dia, vem o tempo todo. Os encontros, as ligações inesperadas, algo que cai, um animal específico que aparece. Eu tô em comunicação permanente com o universo e com o meu inconsciente. E isso me trouxe a paz, sabe? Uhum. A felicidade que eu não tinha encontrado antes nas fórmulas sociais de Sim. felicidade. Que você estava encaixada dentro de um modelo, com tudo ali dentro dos padrões, né, na ó, tipo, foi dando check, né. Ó, Uhum. isso deu certo, isso deu certo, isso deu certo, isso deu certo. Mas e aqui? Hum. Hoje eu sinto que essa dor toda, essa angústia, era uma distância muito grande de mim. É isso que você falou.
Eu fui seguindo, fui dando um check numa lista que não Cara, fui eu eu tenho um que super fiz. emprego. Pá. Casamento. Pá. Aham. Cara, tá tudo perfeito. Então. Aí parece que a gente não se permite. Tipo assim, não se permite mostrar, pôr pra fora essa insatisfação, porque você pensa, mas como é que eu não me sinto feliz se eu fiz tudo que a sociedade acha que se tem que fazer, né? É isso, era uma lista que não fui eu que fiz. E aí eu fui dando tudo de mim. Não, a hora que eu conseguir isso eu vou ser feliz. Feliz. A hora que eu fizer isso eu vou ser feliz. Aí eu fiz tudo, ou boa parte, né? Sim. E aí eu olhava para aquilo e agora? Será que a vida é isso? É sempre estar buscando alguma coisa, sabe? E aí você chega lá, você descobre que tem que buscar outra coisa, né? E aí a gente vai descobrindo que se a gente não é feliz agora, no momento presente, a gente não vai. Ser feliz é igual respirar. A gente só consegue respirar agora. Então, Se você não está, não vai, né? exatamente. Se eu não sou feliz hoje, eu não vou ser feliz amanhã, quando eu. Ai, mas eu só preciso daquele carro. Ou eu só preciso daquele emprego, ou daquela promoção, ou daquela viagem, ou daquele namorado ou namorada. Uhum. Nada disso faz a gente feliz. E me conta sobre a alquimia. O que significa hoje em dia ser um alquimista, uma alquimista? É curioso, né? Até um pouco. Parecer um pouco pitoresco para algumas pessoas, assim, porque a alquimia é um conhecimento muito antigo. Sim. E as pessoas. Quem conhece um pouco de alquimia normalmente acha que é aquele pessoal que transformava chumbo em ouro, né? Porque na minha cabeça, eu acredito que na maioria das pessoas, fica gravado o que você viu em algum desenho, algum filme, alguma Novela. novelas, coisas de ficção, assim. Mas são assim, a alquimia, ela é um dos conhecimentos herméticos que são atribuídos a Hermes Trismegistus. A astrologia é um conhecimento hermético de Hermes Trismegistus, a alquimia, muitos outros conhecimentos, como matemática, geometria, também são atribuídos a ele, né? Que é um sujeito antigo tão importante para a antiguidade que em várias culturas ele é considerado um deus, né? Deus Hermes na Grécia, Deus Mercúrio para Roma, Deus Tote no Egito, Trimegistus, 3 vezes iniciado. Já era difícil ser iniciado uma vez naquela época, imagina 3 vezes. Né? Ele que trouxe as leis herméticas. E todos os conhecimentos herméticos, eles trazem assim, a dimensão simbólica da vida muito forte. E a alquimia, para ela ser preservada, inclusive ao longo da história, ela precisou ser guardada em simbologias, né? Porque teve períodos de perseguição, né? E o tal do chumbo, transformar o chumbo em ouro, é uma metáfora, é uma simbologia. Sim. Né? O chumbo são as nossas sombras, a nossa versão menos lapidada. E o ouro é o nosso espírito, é o que há de mais elevado em nós, é transformar o chumbo em ouro. Né? A pedra filosofal, que daria a vida eterna, né? A vida eterna que todos nós já temos. Mas encontrar essa pedra filosofal dentro de nós, essa dimensão linda, preciosa e eterna, né? Então a alquimia hoje, ela tem uma dimensão que é sim de trabalhar com a natureza, porque para a alquimia tudo na natureza pode nos auxiliar na nossa busca pelo ouro interno, pela pedra filosofal. E aí sim, as plantas, as flores, os minerais, as pedras preciosas, todos eles têm sua missão. Sim. São consciências. Tem princípios alquímicos de como trabalhar com esses elementos da natureza, água, fogo, terra, ar. Mas tem também uma dimensão simbólica dos sonhos. Toda essa interpretação dos sonhos, ela é de uma dimensão alquímica. Sonhos muito escuros, talvez correspondam a uma fase alquímica que é a Nigredo, uma fase de transformação, né? Sonhos com pôr do sol, com sol vermelho, laranja,
você está com ouro, ganha joias, pode corresponder a uma fase alquímica de rubedo, que é uma fase de plenitude. Então, a alquimia, ela está na relação mais profunda com aquilo que está para além da matéria, seja no mundo interno, seja na Sim. natureza. Isso é ser... O alquimista é aquele que consegue fazer essa ponte hoje. E como que você aplica esses princípios da alquimia, tanto na sua vida pessoal e no seu trabalho? Para mim, eles são ferramentas de interpretação do mundo, sabe? Então, do ponto de vista do trabalho com a natureza, eu trabalho com florais alquímicos, Uhum. florais que são produzidos a partir de princípios alquímicos. Porque existem vários tipos de florais, né? Existem esses que vendem na Sim. farmácia, mas aquele que é feito com princípio alquímico, por exemplo, você pega a planta, faz uma calcinátil, uma operação alquímica, queima para deixar só o pó branco do espírito. São estratégias, né, para se preservar a alma da planta. O que te cura na alquimia não é o princípio ativo da planta, é a alma, é a vibração da planta. Então você precisa preservar essa alma, essa aura da planta, né, para que ela entre no seu campo e vá vibrando. E tem todo um conhecimento, uma estrutura, né, de como os elementos se expressam no seu campo. As doenças que as pessoas têm, elas vão refletir esses desequilíbrios, essa distância que a pessoa está do próprio espírito, da própria essência, né? São comunicações também do inconsciente, as doenças. Então a gente intervém em doenças. Nenhum alquimista diz, não vá no médico, não é assim, né? Aham. Você tem que buscar o Sim. tratamento, a cura, mas qual é a causa, né, disso do ponto de vista energético e vibracional no seu campo? Que dor emocional, que distância, que ponte entre você, na sua existência, e o seu espírito não está funcionando tão bem assim. Né? E aí a gente faz essa interpretação e intervém, Uhum. né? E tem alguma prática, algum ritual da alquimia que você possa compartilhar com a gente? Tem sim. É um muito simples, né? Nós temos 4 elementos, né? Água, fogo, terra e ar. Yeah. Cada um deles existe dentro e fora de nós, né? Não é só fora que esses elementos estão. Então, conecte-se com os elementos. O fogo, por exemplo, é o elemento do espírito, da alegria, da força de vontade. Se você está triste, não está num dia muito bom, toma sol, se conecta com a consciência do elemento, né? Converse com ele, sinta ele dentro de você, sabe? Começa a estreitar essa relação entre o que existe dentro de você e o que existe fora, porque a separação, ela é uma ilusão, né? Quanto mais a gente vai avançando no autoconhecimento, mais a gente percebe que tudo é uno, né? A água é um elemento de emoções, de fluidez. Se você está muito rígido, você não está conseguindo deixar as coisas fluir, toma água, com consciência, se conecta. Pede a ela, conversa com ela, dentro e fora de você, sabe? Me ajuda a soltar, a deixar fluir, me ajuda a sentir isso, eu não estou conseguindo. A terra é um elemento de realização. Às vezes as pessoas têm muitas ideias e não conseguem realizar nada. Tira o sapato, põe o pé na terra. Aquela coisa do abraço uma árvore. Árvore. Isso é real. Abraça uma árvore com consciência, sabe? Se firma, cria um jardinzinho na sua casa do jeito que você conseguir, para se aterrar, Para para você conseguir se realizar, conectar, né? para você se conectar. E o ar é um elemento de ideias, de mente. Às vezes a gente também não é muito imaginativo, é muito prático, é só de cumprir tarefas, né? Acende um incenso, né? Deixa a brisa te tocar, te nutrir, se conectando com consciência. A consciência é o grande ingrediente. Porque ar, fogo, terra, a gente está o tempo inteiro Sim. se relacionando com eles, né? Mas faz isso com consciência. Isso é um trabalho alquímico, por excelência. Bem simples,
mais Super simples, qualquer eficaz. pessoa pode fazer. Exatamente. E agora me conta que eu tô super curiosa, muito. Me conta pra gente, o que é a medicina do cacau? Medicina do cacau. Vou começar pelo termo, a É medicina cacau cacau mesmo, aquela mesmo, fruta aquela que fruta, faz a o fruta do chocolate. cacaueiro que faz o chocolate, né. O cacau, só que a gente usa uma pasta de cacau, né, antes de ser muito industrializado, muito torrado, né, esse que está em pó no supermercado, a gente não usa para fazer a medicina, a bebida, né, Uhum. porque ele já tem muito pouco preservado da vibração dele, né, ali. Como eu te disse, do ponto de vista alquímico, é a alma da planta que cura, a consciência da planta, o Sim. espírito da planta, aí, para remeter a tradições mais xamânicas. Mas a gente compra o cacau cerimonial mesmo, é uma pasta 100% cacau. E a bebida vai a essa pasta, água, um pouquinho de pimenta, eu gosto muito de pimenta caena, e pode colocar alguma ervinha, para combinar, né, as vibrações ali, ah, qualquer uma, calêndula, camomila, e eu adoço com mel. Tem gente que não Adoro. adoça, né, mas eu adoço porque é bastante amargo e é uma medicina tão amorosa que eu acho uma lástima quando ela não tá adoçadinha, parece que o colo é maior. Então forma-se uma bebida. Isso, é uma bebida, né, a gente faz uma bebida. Uhum. E a gente não só bebe, a gente fala que a gente consagra, porque aí passa por essa conexão, de consciências entre a nossa consciência e a consciência da medicina, né. E o cacau, vibracionalmente falando, é uma medicina que energeticamente tem uma frequência divina muito, correlacionada com um arquétipo de mãe. Sabe, de colo, de nutrição, de amor Hum. incondicional, de afeto, de cuidado. Então, normalmente, né, a sensação mais comum quando a gente consagra a medicina, não só bebe, né, Sim. é esse relaxamento, essa alegria, essa paz, né. Do ponto de vista bioquímico, o cacau ele realmente relaxa, né, ele é um Aham. vasodilatador. Então, realmente, fisicamente, você relaxa mesmo, né, fica mais relaxado. Mas quando tem essa movimentação, esse trabalho energético, a medicina te ajuda, te ensina a se acolher, né. Eu digo que o autoacolhimento é a ferramenta que a medicina do cacau mais me ensinou. Uhum. É claro que o autoacolhimento não é uma ferramenta só da medicina do cacau, né, mas eu aprendi com o cacau. Aquela sensação de amor, de nossa, eu tô protegido. Eu posso olhar para essa dor, para essa sombra, porque seja lá o que tiver ali, eu vou conseguir Sim. acolher, eu vou conseguir ter amor comigo, né. E depois que eu aprendi essa ferramenta, eu acho que a minha jornada de autoconhecimento deslanchou. Eu consigo ir mais Sim. profundamente, porque eu sei que eu vou me acolher. O cacau ajuda a gente a sair de um mundo interno hostil, de Uhum. autocobrança, autopunição, né, ser duro com a gente mesmo. A gente é muito duro com a gente mesmo, a gente nem Sim. percebe às vezes, né. Eu costumo chamar essa parte nossa de carrasca, a minha carrasca interior, Sim. a nosso Você tá carrasco sempre se interior. cobrando, você quer sempre o melhor, sempre tá perfeito ali, e às vezes a vida não permite. Às vezes tem que fazer adaptações. E a gente não é perfeito. Ninguém. E a gente sabe disso mentalmente, mas emocionalmente é como se a gente não pudesse. É. Não pode errar, não pode fazer algo que você não gostaria, né, não pode. E como que vive sem poder errar? Não tem como. Não tem como, né. Aí as pessoas realmente vão se retirando da vida, né, ficam com medo de entrar em relacionamentos,
porque ou não pode errar, ou não pode se machucar, ficam com medo de arriscar novos trabalhos, novas carreiras, porque não pode errar. Se der errado, ai, como eu fui bobo, trouxa, tem o termo, né, das redes sociais, o trouxa Sim. não pode ser, né. E aí você para de viver, né, o medo engessa. É. Agora quando você se acolhe, você pode tudo. Pode errar, pode tentar algo e perder, sabe, pode perder, olha que coisa linda. Pode perder, eu posso errar, eu posso perder. E é podendo perder que eu também posso ganhar, que eu também posso ser feliz, que eu também posso encontrar caminhos novos. E tudo isso eu aprendi com a medicina do cacau. Com muitas outras ferramentas, claro, mas ela me Sim. ensinou muito diretamente o autoacolhimento, Uhum. sabe. E a medicina do cacau, ela como é que é? Você estuda? Tem alguma coisa para ler? Como que você entra nela? Você aplica isso em outras pessoas? Você usa só para si? Como é que Hum. como se diria hoje, como é que o rolê funciona? Como é que é o rolê do cacau? Eh como eu disse a você, com a medicina do cacau a gente consagra, né. Uhum. O que é essa dimensão da consagração, né? É é você realmente acessar a frequência divina da medicina, a consciência da medicina. Uhum. Só que isso não é automático. Isso normalmente é conduzido por um guardião ou guardiã do cacau, que é alguém que já aprendeu a fazer esse caminho dentro de si. Hum. Então, vamos abrir uma aspas para a explicação do que é o guardião do cacau, que eu estava super curiosa. Sim. Então, esse caminho, né, energético, né, a bebida ela é um veículo para auxiliar a Sim. gente a nos conectar com essa frequência elevada de amor incondicional, de acolhimento, né, de cuidado dentro de nós. E quem normalmente faz essa ponte é o guardião ou guardiã do cacau, que é alguém que estudou a medicina, estudou no Uhum. próprio campo, e aqui eu vou falar em campo, porque nós Sim, somos um campo, o corpo é parte desse campo, sim. né? Mas a gente está dentro de um campo que representa as energias que nos conforma, que nós conformamos. E aí o guardião faz essa ponte. E quando ele faz essa ponte, ele pode auxiliar quem está com ele, seja Uhum. numa jornada individual, numa cerimônia, numa vivência coletiva. Ele auxilia todo mundo a fazer também. Ele aprende a trabalhar com o campo coletivo também. Uhum. Normalmente, o guardião ou guardiã ele é iniciado, ele passa por uma iniciação, né? Esses conhecimentos são repassados para ele, e não só de um ponto de vista teórico, ele vivencia isso. Ele faz o caminho dentro dele, para ele poder fazer e refazer Uhum. sempre que ele precisar, o que ele desejar, né. Eu escrevi um livro sobre a medicina do cacau, né, que está para ser lançado, e lá eu conto um pouco de um ponto de vista, claro, teórico, analítico, não dá para Sim, você ter uma tem que ser vivência num livro, num né. livro. Mas o especial, o interessante da medicina do cacau é a vivência, né. E o guardião ou guardiã do cacau não é a pessoa que faz cerimônia. Pode nunca fazer uma cerimônia, é a pessoa que consegue encontrar dentro dele essa frequência de amor, de cuidado, elevado, num nível muito elevado na Uhum. medicina, né. É muito bonito o processo de formação e iniciação, é muito transformador. Então aí, deixa eu ver se eu entendi. Tá. Então você fez o processo, você é a guardiã do cacau. Você tem todo esse conhecimento para estar conduzindo a pessoa na medicina do cacau. Isso. Então você vai fazer os ensinamentos de como ela prepara,
de como ela vai consumir aquilo, como ela vai consagrar aquilo, aí você vai fazendo todo esse acompanhamento. Isso, isso. O guardião ou guardiã, né, ou maestro, maestra, tem várias denominações, né, do cacau, é é alguém que como de colocar isso, né, é alguém que encontrou dentro de si essa parte, Uhum, esse pedaço, se identifica com isso, reconhece em si alguém capaz de uhum. fazer esse movimento, né. E a formação auxilia sim, com informações, com estudos, mas a grande preciosidade da formação é o trabalho energético, vivencial. A pessoa vai, por exemplo, fazer uma dieta de tomando cacau 21 dias e com muita movimentação energética do grupo, sabe? Com rezos, com elevação vibracional, para que a pessoa possa sentir dentro dela. Porque eu posso falar horas do que é a experiência de você se conectar com a frequência divina dentro de você. Mas Você enquanto tem que ter você não não fizer, tem a experiência. se você não fizer, você não entende, né? Eu costumo dizer, e eu aprendi isso com gente muito mais importante e relevante do que eu, que a verdade, ela é uma experiência. Ela não é um entendimento. Ninguém chega na verdade estudando só. Né? Isso pode abrir Sim, caminhos, pode mostrar percursos, mas que você tem que percorrer. Se você não experimentar a verdade, você não conheceu a verdade, né? E assim é com a medicina e com tudo, né? Quando a gente fala em cura, por exemplo, né? Cura para mim. Cura é uma categoria nativa, é o que a gente chama na antropologia de categoria nativa do mundo holístico, né? Todo mundo fala em sim. cura. Eu gosto de descrever cura como uma mudança vibracional. Você sai de um padrão mais denso para um padrão mais elevado, permanentemente. Porque se você só se eleva ali na hora da cerimônia, só na hora, isso não é cura. É. Né? A cura envolve normalmente vários fatores comportamentais, ajustes de vida, né? A pessoa precisa experimentar isso de um ponto de vista comportamental, né? Para ela entender que é possível. Porque eu posso falar horas que isso é possível e que eu já experimentei, enfim. Mas é no auxílio energético dessa Uhum. transição do outro que o trabalho energético, espiritual, né, se realiza. E você o cacau ele é utilizado em ritual, cerimônia, como que é Como que isso? é? Olha, é muito diverso o mundo das vivências e cerimônias com cacau, né. Como que o guardião vai levar aquela pessoa até aquela frequência, né, Isso. vai depender muito das habilidades dele ou dela. Tem gente que faz isso por meio do ioga, tem gente que faz dança, dança e cacau é muito gostoso. Eu não sou muito de dança, muito embora eu goste, Aham. né, eu não me arriscaria a conduzir um trabalho assim. Então eu conduzo normalmente por simbologias alquímicas, né. Eu conduzo meditação, trazendo simbologias Uhum. que vão movimentar aquele campo energético, alguma oficina, alguma vivência mais material, né. Eu também trabalho na interface com a astrologia. Então eu gosto de fazer vivências, cerimônias nas luas novas, que são luas de plantio, luas de fogo para alquimia, né? Luas em que tem um potencial de fertilidade, de que algo novo, um ciclo novo se inicia, uma lua de Uhum. fogo para alquimia, né? E gosto também de conduzir nas luas cheias. E as luas cheias, elas são luas de colheita. E normalmente a gente tem que estar preparado para colher. A gente tem que aceitar as bênçãos que chegam na nossa vida, a gente tem que se abrir para Sim. elas.
As pessoas desejam muitas coisas, é muito interessante trabalhar sempre com luas novas e cheias, né? Porque aí eu percebo que as pessoas pedem e plantam, e na hora de receber, às vezes tem dificuldade, colocam empecilhos. É interessante de observar o ser humano. Eu sempre digo, cuidado com o que vocês plantam, porque vocês podem conseguir, vocês podem colher. É o que eu tava conversando hoje mais cedo sobre isso. Tudo que você entrega para o universo traz de volta para você. Então, assim, aí a pessoa usou uma analogia, tipo assim, se você plantou mamão, você não vai colher manga, você vai colher mamão. Então, assim, tem que prestar bastante atenção no que está saindo de você, que é o que vai voltar, né. Perfeito, perfeito. E quando você ritualiza, né, usa um trânsito astrológico que está favorecendo aquele plantio, é muito mais forte, né. Só que não é assim, a gente tem o ciclo da lua de 28 dias, né. Aí a gente tem uma lua nova, não é daqui a 15 dias que você colhe. Você colhe, teoricamente, no ciclo lunar, né? Você planta agora, por exemplo, na lua nova em Libra, né? Você vai colher 6 meses depois, quando tiver uma lua cheia em Libra também. Porque quando tem uma lua nova em Libra, a próxima lua cheia vai ser uma lua cheia em Áries, né? Normalmente, a cada 2, 3 anos tem um desajustezinho desse calendário, né? Mas aí você colhe 6 meses depois. São os ciclos, menores ciclos da astrologia, né? Tem vários ciclos acontecendo ao mesmo tempo. E as pessoas que frequentam muito as minhas vivências, cerimônias, elas lembram, nossa, eu plantei aquilo, né? E agora minha vida tá assim. Às vezes você colhe tudo, às vezes parte daquilo, às vezes só descobriu um caminho que não te serve. Mas o plantio, ele é opcional, a colheita ela é sempre obrigatória. Você sempre vai estar colhendo. Vai colher. Sim. Voltando ali um pouquinho para o cacau, quais são os benefícios, tipo assim, espirituais e emocionais dessa medicina do cacau? O principal benefício, né, que eu vejo, o primeiro deles, é um mundo interior mais acolhedor, mais amoroso. A gente consegue ser mais amoroso com a gente mesmo, e isso muda muitas outras coisas. Porque quando a gente é mais amoroso com a gente mesmo, a gente se abre para coisas novas, porque a gente pode errar. Se a gente errar, tá tudo bem. As coisas difíceis que acontecem na nossa vida, a gente consegue aceitá-las com maior presença, com maior tranquilidade, porque a gente se acolhe. Eu digo que o acolhimento, eu trago isso no livro, né, é uma mobilização de 3 virtudes: a virtude da entrega, a virtude da aceitação e a virtude da presença amorosa. No movimento de se acolher, você mobiliza essas 3 virtudes dentro de você. O que é a entrega? Né? A entrega é você compreender que existe uma ordem cósmica regendo tudo, que as coisas boas que acontecem e as ruins, elas têm uma razão de ser, né? Que o universo sabe mais do que eu sobre o que eu preciso, sobre o que eu preciso aprender, sobre como é melhor para mim que a minha vida caminhe. Então, mobilizo a entrega. A aceitação é a compreensão de que a realidade ela se impõe independente do que eu queira pensar sobre ela, né? Porque a gente inventa muita narrativa sobre a realidade para ela ser menos dolorosa. Mas quando você olha, nossa, é aqui, essa porta aqui fechou para mim, você aceita ao invés de ficar, porque foi fulano que não sei o quê, ou porque eu fui injustiçado. A gente vai criando narrativas que fazem a gente sofrer, a gente cria para se confortar, mas na verdade a gente vai rejeitando a realidade e vai sofrendo. Sim. Todo inconformismo vai trazer algum nível de sofrimento, porque você está rejeitando a realidade.
Então mobiliza a aceitação da realidade tal como ela é cada vez mais. E a presença amorosa, né? De, nossa, aconteceu algo. A gente precisa se acolher normalmente quando algo ruim acontece. Sim. Quando é algo bom, a gente não precisa se acolher. Então Tá aconteceu. tudo bem, se tem algo bom ali da história. Exatamente. Aí aconteceu uma coisa chata que te frustrou. Você consegue estar presente, observar dentro de você aquela frustração, olhar para ela e dizer: tá tudo bem que você esteja aí, né? Eu compreendo que é frustrante, mas tudo vai ficar bem, né? Estar presente e amoroso ao mesmo tempo. O movimento do autoacolhimento, ele faz isso. Isso aconteceu por uma razão. Essa é a realidade. A gente não pode mudar a realidade, a gente pode lidar com ela da melhor forma possível. A gente vai aprender algo com isso e vai fazer melhor da próxima vez. E com amor. Amor real, sabe? E esse é um dos grandes benefícios da medicina do cacau. Isso num momento assim mais inicial, porque quando você vai se acolhendo, se acolhendo, se acolhendo, isso vai chegar num lugar que é ainda mais bonito, que é o auto-amor. Sabe? De você realmente amar as suas limitações também. Se amar como você é, aceitando todos os defeitos, limitações, tudo, né? Ser grato a elas, porque elas te empurram, te impulsionam para um lugar melhor dentro de si, sabe? E no mundo. Se você aceita as suas limitações, você consegue também ter compaixão pelo outro, sabe? Compaixão por si, compaixão real pelo outro, real. Né? E aí consegue amar de verdade, porque amar as partes boas é fácil. As desafiadoras, Sim. as difíceis. E a medicina do cacau, ela ensina isso pra gente vibracionalmente. Ela não vem te contar, olha, você precisa fazer assim. Não, você vai sentindo a movimentação dentro. Nossa, por que eu tô me tratando assim? Por que eu tô sendo tão dura comigo? Não, eu não preciso fazer isso. É vibracionalmente, é a frequência elevada da medicina, a conexão com essa consciência de amor que te ajuda por alguns mecanismos, né? Eu falo em 2 mecanismos, o mecanismo da cópia, né? O nosso campo, ele quer ser melhor, ele quer ir em direção à luz, então ele vai copiar aquela frequência da medicina na medida em que ele conseguir, né? Em que ele for caminhando. E o mecanismo da cópia e da... Ai, meu Deus, agora no meio da, da conversa. Enfim, mas é isso, se a gente se aproxima da memória, né? Da memória, porque a gente tem essa vibração dentro da gente. Uhum. O amor incondicional, ele já tá dentro. Ele não é algo que a gente precisa aprender de um lugar completamente diferente. A gente precisa recuperar, lembrar, acessar. E aí, vibracionalmente, no nosso campo, não é só na primeira vez, assim, você precisa de um trabalho, né? Você preferencialmente está trabalhando as suas emoções, né, a sua espiritualidade todos os dias. Aí é muito mais potente uma consagração. E me conta uma coisa, como que você interconecta a astrologia com a alquimia e a medicina do cacau? Eu sinto que todas elas e muitas outras são ferramentas para o mesmo caminho interno, que é o caminho de encontrar quem a gente é de verdade, do autoconhecimento, de encontrar a nossa luz dentro de nós, né? E cada um nos auxilia de uma forma com as suas próprias ferramentas, né? Por exemplo, do ponto de vista mais prático, na cerimônia de cacau, eu realizo as cerimônias a partir dos ciclos astrológicos, eu estudo o momento astrológico para sentir o que está mais favorável para trabalhar naquele momento, né? E durante a cerimônia ou a vivência, eu trago
simbologias alquímicas, eu trago mitos. Os mitos são simbologias muito potentes, muito poderosas. Eu trago simbolicamente caminhos que às vezes eu já fiz dentro de mim para auxiliar o outro vibracionalmente também a fazer. Às vezes um que eu preciso dentro de mim, a gente recorre à medicina, né, à frequência vibracional do cacau, que facilita essa conexão minha com você, né, minha com quem está ali presente. Ela cria, dentro de um trabalho vivencial, um campo coletivo. E aí ela favorece que o que eu vivo dentro de mim ali, você também pode experimentar. É um trabalho que demanda muita responsabilidade, Sim. muito conhecimento. E a alquimia nossa, é o grande ingrediente, porque todas as simbologias, todos os acessos conscienciais, eles são por via alquímica. Tudo que eu conheço de simbologia, mesmo o que eu aprendi, por exemplo, de outros braços do conhecimento, como o xamanismo, né? Os povos indígenas têm muito essa conexão com o Pai Sol, a Mãe Lua, né? Com a força da terra, de Gaia, Pachamama, os animais, a consciência que coordena o fluxo das águas dos rios, dos ventos. Para mim, tudo isso é muito real, mas a alquimia foi a minha porta para esse conjunto de conhecimentos, porque tudo é vivo. E quanto mais a gente encontra dentro da gente a nossa essência, que é gradual, né? Como regra, é gradual. Sim. Claro que, como exceção, alguém pode se iluminar no estalo de dedos por misericórdia divina ou o que for, mas normalmente é um processo. Quanto mais a gente vai subindo essa escadinha para a centelha divina que nós somos, né, mais a gente vê essa centelha divina em todas as pessoas e bichos e plantas. Tem muito disso, né, nesse trabalho com esses 3 pilares: a alquimia, a astrologia e a medicina do cacau. A astrologia, para mim, ela é uma ferramenta muito cotidiana, porque a astrologia ela é um conhecimento oracular, diferente da alquimia e do Sim. cacau, né? Você vê o posicionamento dos astros, os ângulos, a relação que eles fazem entre eles, né? E não é assim. As pessoas às vezes pensam assim, gente, Mercúrio está retrógrado, parece que o Mercúrio está andando para trás, que na verdade ele não anda para trás, é uma ilusão de ótica. Aí parece que vem uma energia lá de Mercúrio até aqui para bagunçar a vida da gente. E agora em tempos de rede social, quando tem o Mercúrio retrógrado, igual esse. Você entra na sua rede social, nada dá certo para ninguém, né? Trava tudo, manda e-mail errado. Mas, na verdade, o que a astrologia como conhecimento, né? Como ela nos ajuda? É que nós somos feitos do mesmo material dos planetas, né? Eles não são separados de nós. Mais uma vez, essa perspectiva de unidade. Então, quando eu vejo um Mercúrio retrógrado, ele está me mostrando que algo dentro de mim está mais propenso à revisão, a não ir para frente. É um oráculo. Não é que o Mercúrio ficou retrógrado e tem uma energia toda torta de lá e me pega aqui na curva. Não. O retorno de Saturno, né? O temido retorno de Saturno, porque o ciclo de Saturno ele dura mais ou menos 29, 30 anos. Né? Então, Saturno, que é um astro de compromisso, trabalho, de cobrança, auditoria, né? Quando ele completa o ciclo dele, quando nós fazemos lá 28, 29, 30 anos, tem-se dentro da astrologia, isso é um ciclo em que você vai normalmente assumir mais responsabilidades, vai compreender uma dimensão da vida adulta que até então você não compreendeu. Pode ser muito pesado para algumas pessoas que estão muito distantes do compromisso e da responsabilidade. Para algumas é mais tranquilo, né?
porque tem também uma alma ocupando aquele, aquele corpo, aquele mapa astral, né? E, e aí as pessoas acham que, meu Deus, o Saturno voltou e agora ele vai. Não, é dentro, Sim. né? Ele tá só. É um oráculo. Você olha para os astros, a posição que eles estão, a relação que eles fazem entre si, como eles afetam o seu mapa natal do dia que você nasceu, naquele horário, naquele lugar. E aí você percebe, né? Assim, você interpreta que aquilo pode te afetar de tal ou qual forma, quanto tempo dura o ciclo. Você consegue perceber e até se programar na vida, né? Muito por meio desse oráculo, desde, claro, que você se conecte com isso, desde que você acredite. Eu vivo de olhar para as estrelas e olhar para minha vida. E eu amo fazer isso. Dicas para quem quer explorar astrologia ou alquimia na usar para sua vida, assim, quais dicas que você para os iniciantes, as iniciantes? Para os iniciantes, eu sinto que tudo começa por uma abertura para a possibilidade de que existem outras dimensões, né, para além da dimensão mais analítica, mais material, começar a ouvir, começar a escutar essas outras dimensões. Quando você abre uma frestinha, vem um vento, alguma coisa, e abre uma janelona, mas você precisa abrir uma frestinha, sabe? Ficar atento, tem muito material na internet hoje, né? Quando você abre uma frestinha comigo, foi assim, foi uma frestinha. De repente, abriu uma janela, uma porta, a parede inteira, né? Mas é muito. É você realmente se abrir para a possibilidade da sua vida ser mais mágica, sabe? De que tudo está conversando com você. De uma coruja que aparece, vem te trazer uma mensagem, de algo dentro de você pode se movimentar, um sonho, uma sensação. A gente, nesse modelo de sociedade, a gente desaprendeu muito a ouvir. Os povos antigos sabiam Ouvir mais. ouvir mais as mensagens de outras dimensões que nós temos, né? Eu sinto que anotar os próprios sonhos, uma hora você vai entender, sabe? Assim, aquele sonho que você acordou e ele não sai da sua Mais cabeça, e você louco, né? conta pra alguém, anota. Uma hora vai acontecer uma coisa, você... o sonho. Tem uma cliente, esses dias foi muito sensacional, quase um ano depois que ela teve um sonho, num lugar branco, tinha uma imagem de leão dourada, ela mudou para um outro apartamento, depois que ela mudou, já mesmo morando nesse apartamento, ela percebeu que na porta tava lá uma imagenzinha de De leão leão. dourado. É impressionante, é impressionante. Ela, gente, era disso que o meu sonho estava falando. Um ano depois, sabe? Nem sempre vai ser um ano, às vezes vai ser mais rápido, às vezes mais demorado, mas você vai conseguir fazer cruzar as informações, vai conseguir perceber que existe relação entre tudo que existe, né? E que você é parte disso. Isso para mim traz uma grande paz, um grande conforto, né? De que eu não tenho tanto controle assim. E eu gosto de não ter tanto controle, de permitir que o universo guie, me conduza, né? Não é que eu fico parada esperando, nunca fiquei parada esperando. Adoro trabalhar e movimentar energia, mas eu me sinto conduzida e isso é muito. Mesmo quando acontece uma coisa ruim, eu falo, nossa, isso tinha que acontecer. E eu me conforto, é uma forma que eu sinto que é mais feliz de viver. Isso faz sentido para mim. Eu entendo que Sim. possa ter pessoas para quem isso não faça Faz sentido e sentido. tá tudo bem. Mas quem sente que por aí pode ter um caminho, se abrir de verdade, anotar sonhos, se conectar com os elementos, permitir.
estar presente na própria vida, né? Permitir experimentar as coisas boas e as ruins na hora em que elas Sim. acontecem. Eu sinto que isso já auxilia bastante. E quais práticas que a gente pode incorporar no nosso dia a dia, assim, para melhor bem-estar, para se conectar mais com a espiritualidade? Muito boa pergunta, porque tudo afeta o nosso campo, né, energético, Sim. vibracional. E aí tudo mesmo, desde a alimentação, né? E aí a alimentação mais industrializada, ela tem uma densidade maior, né? Doces, a alimentação e é difícil, né? A gente sabe, porque a É. gente já tem um padrão de anos, aí você quer retirar doce da alimentação, você vê que o padrão tá lá. Nossa. Aí você vai tirar doce da alimentação e você fica o nervo à flor da pele, né? E ninguém não pode nem olhar para você. Pois é, aquele padrão que tá fluindo daquele jeito há anos, você quer romper aquilo, porque tem um conjunto de emoções sustentando aquilo também, né? Que é anestesiado por aquilo, né? Então, assim, cuidar da alimentação, essas dicas, assim, que a gente, em todas as esferas da vida, a gente está acostumado a ouvir, né? Sim. Alimentação, atividade física, mas eu acrescentaria os lugares que a gente frequenta, sabe? Quando a energia é muito densa, Uhum. é mais difícil da gente ter paz, né? Eu sei que tem muita gente que não tem escolhas em relação a isso, eu entendo, mas com consciência, quando a gente pode escolher, né? A gente pode escolher estar em lugares mais elevados. Tá, mas aí você tocou num ponto que eu acho que é interessante. Tipo assim, às vezes aquele lugar com uma carga mais negativa é o seu lugar de trabalho. Não tem como você não ir lá. Não tem como. Você tem que ir. Tem assim, algum meditação ou qualquer coisa, ou alguma oração, alguma coisa que você possa fazer ao estar entrando no trabalho ou durante o tempo que você está ficando lá, alguma estratégia? Tem uma muito boa que é uma adaptação do que Jung chama de imaginação ativa, né? Você visualiza um círculo de luz dourada ao seu redor, te protegendo, guardando o seu campo, né? Sente mesmo. Quanto mais você se dedica para essa Sim. imaginação, né? Por isso que é uma imaginação ativa, mais forte ela é, né? E você se visualiza essa bola de luz ao seu redor, né? Se sente protegido, se sente guardado, se sente amado, entra no ambiente. Sempre que tiver muito denso, visualiza a luz tomando conta daquele lugar, sabe? Visualiza. Às vezes eu entro num lugar que tá denso, eu falo, eu vou encher esse lugar de amor agora. E eu sinto saindo do meu peito, assim, um amor contaminando, vou chamar de contaminando, mas infundindo o espaço dessa vibração elevada. Nós somos fábricazinhas de energia. Nós podemos decidir qual energia a gente vai emanar, qual energia, com qual frequência a gente vai se conectar, Uhum. né? E se a gente, aliás, se não, fazendo isso com consciência, isso vai se tornando muito vivo na nossa vida. Então, visualizar, às vezes tem uma pessoa muito difícil com quem você precisa conversar hoje, visualiza a conversa fluindo do jeito que você gostaria, né? Que é o oposto do que as pessoas fazem, né, porque você já vai Porque a pessoa vai me criticar, porque a pessoa vai brigar "Ai, comigo. porque vai ser aquilo". Aí você já vai, assim, com seu campo tão negativo, você já vai tão baixo astral para aquilo ali, que parece que tudo que você mentalizou acontece, né, a conversa é ruim, não dá certo. Porque aí você foi guiado por uma dimensão sua que é o medo, né? Você foi numa perspectiva de sobrevivência, não foi com a consciência. Uhum. Quando você vai com consciência, mesmo quando não é bom, você tá tão presente. Sim. Você conduziu as energias da melhor forma possível,
foi o que foi possível naquele encontro, naquele momento, e você sai de lá tranquilo, em paz, né? Então, uma coisa que é muito legal também quando você acorda, visualizar o seu dia fluindo do jeito que você gostaria que fosse. Eu vou levantar, vou estar em paz, vou tomar um banho, vou liberar as energias mais densas, vou tomar um café prazeroso, vou conversar com as pessoas da minha família alegre, feliz, elas vão estar alegres e felizes. Você não controla isso, né? Sim. Você está imaginando energeticamente e criando na medida do possível, né, aquela realidade. E aí você vai percebendo que isso, se não afeta o seu ambiente, afeta muito você. Uhum. E você é a única pessoa que importa, quem lê, quem interpreta, quem vivencia essas Sim. experiências, né? E a vida vai se tornando uma vida com mais paz, com mais tranquilidade. Uhum. A gente vai trazendo consciência e vivendo aquilo que a gente escolhe na medida do possível, né? Porque a realidade, ela vai acontecendo com e para além da gente. Maravilhoso. Eu queria que você falasse para as nossas borboletas onde elas te encontram para saber mais sobre astrologia, sobre alquimia, sobre a medicina do cacau. Eu tenho um perfil no Instagram, né, Lívia Barbosa A, tem um Azinho a mais, Barbosa com S. Lá eu compartilho um pouco de conteúdo, divulgo as minhas vivências, as minhas terapias, os meus atendimentos, né? Eu sou astróloga, eu faço muitas leituras Sim. astrológicas, sempre na perspectiva de autoconhecimento, aquela coisa de, esse ano você vai casar, isso, né? Não. Não, né? Eu não tenho esse perfil adivinho, né? Mas de um trabalho profundo, um trabalho energético, né? Seus atendimentos só presenciais, online, presencial, só online? Online e presenciais. Presencial, a energia, ela É outra. é outra. Mas como a gente trabalha com o campo, com frequência, online Dá para também é fazer também. muito factível. E eu trabalho assim já e é muito bom, tem sido muito bom. E agora deixa uma mensagem inspiradora para as nossas borboletas. Ai, que delícia. Vocês já perceberam que eu falo com borboletas, né? Literalmente. E hoje está falando com um monte de metaforicamente. borboleta. Que delícia. Priorizem a felicidade e a paz de vocês, sabe? Isso é o que mais vale a pena na vida. Busquem com verdade, né? Com afinco, porque ninguém vai fazer isso por nós, por mim, por você. Se a gente não priorizar, a gente vai adiando a nossa felicidade. Tem que ser o número 1 da lista. Filhos são importantes, companheiros, companheiras, trabalho, mas a nossa paz, a nossa felicidade é impagável. Você consegue aproveitar muito mais tudo que tem na sua vida, tudo ao seu redor, quando você está bem, em paz, tem um mundo interior acolhedor. E tem inúmeras ferramentas no mundo para isso, né? A própria conexão com a natureza, né? E, enfim, é isso que eu gostaria de deixar para as borboletas da Pri. Que alegria. Lívia, eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite. Eu acho que foi um bate-papo muito agradável. Eu acho que tanto a sua história, eu acho que inspiram outras mulheres que tá numa condição daquela que foi imposta, mas que não está feliz, que você pode sim ir atrás da sua felicidade. Esteja ela onde ela estiver, né? Aquilo vai tocar o seu coração quando realmente o seu propósito for aquele. E eu acho incrível o trabalho que você faz. Eu tô louca para ver o livro, que daqui uns dias deve estar aí esse livro, né, gente? Depois eu vou mostrar para todo mundo
lá no Instagram, o livro da medicina do cacau. Vou ler e vou me aprofundar mais nisso. Ai, que Muito obrigada alegria. por todo o conhecimento. Eu que agradeço o convite, a sua generosidade. O seu trabalho é muito importante, sabe? De conversar, de trazer para o mundo coisas que compartilhar, né? Porque a gente caminha tanto na vida, todos nós, e eu fiquei assistindo o seu podcast esses dias, e o tanto que eu aprendi com a vivência, com a experiência do outro. Gratidão pelo seu trabalho, gratidão Obrigada. pelo convite. Nos encontraremos mais vezes. Com certeza. Gratidão, querida. Borboletas, chegamos ao final de mais um episódio do Pod Pri. Te espero no próximo episódio, onde continuaremos elevando a voz das mulheres. Até mais!